agradecer as belíssimas apresentações, Roberto, Anaí, Papá, que já volta. E a gente então inicia o debate. Se alguém quiser fazer perguntas, a gente ainda tem bastante tempo, então a gente pode fazer rodadas de perguntas, comentários, enfim, quem quiser, quem se sentir à vontade, me avisa, eu levo o microfone. Acho que tem que falar no microfone para poder captar, né? É melhor para mim. Se puder acender a luz para mim. Bom, eu vou então dar uma animada aqui. Enfim, o Papá volta daqui a pouquinho, mas aí depois, enfim, vocês... Não, pode ser. Bom, super bonita a sua apresentação, sempre me emociono vendo as imagens de Machacali, essa articulação política recente, né, da criação da Aldeia Escola Floresta, um projeto político muito potente, né? E me chamou a atenção que você falou dessa articulação local de intercâmbio de saberes e de sementes. Então não é uma coisa que você acabou desenvolvendo tanto na sua fala, mas eu queria escutar como efetivamente eles estão refazendo esses vínculos com o território e com as outras comunidades. Quer dizer, de onde vêm essas mudas, que mudas são essas, como está sendo esse processo de retomar o território com as plantas, os conhecimentos e os vínculos, né, com as comunidades da região e outras também, né? Imagino que é importante também o fortalecimento da rede de troca com outros povos indígenas. E aí queria que você, enfim, falasse um pouco sobre isso, e aí depois faço mais algumas perguntas. Se alguém quiser comentar também, tiver questões sobre esse tema, a gente entra e faz uma rodada. Bom, obrigado. Essa experiência agora dessa troca, né, foi super recente, foi realmente a última semana, né? Embora é um projeto, enfim, que a Rosângela, junto com a Teia dos Povos, né, ao longo dessa saga toda que a comunidade viveu nos últimos anos, né, ela também reuniu uma série de pessoas, de movimentos, de aliados, de parceiros, né? E a Teia dos Povos e o assentamento da revista é um deles, assim, né? Desde o início acompanhou todo esse processo. E então essa foi uma primeira visita desse grupo da Aldeia Escola Floresta. Na verdade, já tinha ido um grupo pequeno lá quando eles ainda viviam na Aldeia Verde, então essa história já está se desenrolando há um tempo, né? Mas no início desse ano, assim, né, logo poucos meses depois da retomada, quando eles estavam ainda sofrendo muito com as chuvas do início do ano, que agora se repetem, né, nesse outro ano, o mestre Joelson e a Solange do assentamento da revista estiveram lá levando algumas mudas, né, e desde o início também, logo nos primeiros dias da retomada, algumas pessoas, os primeiros pedidos também eram por sementes, por mudas. Então várias pessoas do assentamento do MST vizinho, né, da aldeia Escola Floresta, né, doaram algumas mudas, algumas manivas também. Ali na região de Teoflotone existe uma área importante até, assim, de plantar, eles vendem plantas, assim, um viveiro mais de plantas ornamentais, assim, né, flores. E também lideranças de lá foram lá desde o início, então é algo que está em caminho, em processo, né? Lá no assentamento da revista, enfim, né? É uma região que foi totalmente recuperada também, né? Era uma fazenda de cacau que foi abandonada depois, né, do ciclo ali da vassoura de bruxa e que foi retomada, ocupada por essas famílias do MST e que desenvolveram ali essa experiência muito especial, né, de plantar floresta e hoje é um assentamento totalmente, né, reflorestado e então foi, enfim, eles visitaram, percorreram lá durante esses dias, né, a mata, e conheceram a experiência também
né, de plantar no meio da mata, que também, né, houve, especialmente durante a ditadura militar, né, todo o processo assim, da implantação de uma agricultura, né, uma agricultura tradicional no território, baseada, né, em plantações, né, não chegava a ser exatamente talvez uma monocultura, mas né, uma pequena monocultura, e que isso, enfim, marcou muito uma geração toda, né, que cresceu ali naquele momento como uma referência de plantio, né. Então, tem sido também uma ocasião de conhecer, né, de revisitar um território, um ambiente que é muito parecido, na verdade, com o que os antigos viviam, né? Então, realmente essa sensação essa reconexão mesmo, de como se, aquela sensação os Turkmã conhecem tudo dali, porque eles conhecem através dos cantos, mas eles não convivem com aquelas plantas, com aquelas árvores no seu território, né? Então, é uma sensação mesmo de quase completar um fundo que está ali virtualmente, mas que eles não... Então, isso ainda é mais dramático, porque assim que você se afasta desse lugar, assim, um pouco como poderiam ser as coisas, né? É muito triste também nesse sentido, esse retorno, e entendendo que esse é um processo que levaria para chegar a um ponto como o do assentamento 25, 30 anos, né? Então, demanda também uma vontade muito grande de querer alguma coisa que muitas vezes nem aquelas próprias pessoas que vão conduzir esse processo vão exatamente usufruir diretamente, assim, né? Então, mas eles, era muito assim, impressionante a animação, assim, realmente. Eu brincava, parei porque escureceu, porque se não tivesse escurecido, eu estaria continuando na mata e chovendo muito, e mesmo assim todo mundo percorrendo a mata, né, e encontrando várias dessas madeiras das espécies que eles sempre usaram, e que, enfim, então cada um, a Sueli comentava, né, o pajé está levando as plantas que são mais importantes para os espíritos, que são as que os espíritos usam para sair para dançar. As mulheres estão, claro, sempre atrás das embaúbas, e uma hora até falava assim, parei de cortar. Não, porque tem muita mesmo, nem é uma espécie que os Vaxacali dão muito mais valor a embaúba do que em geral, né? Para muita gente é uma das mais comuns e sem muita utilidade, assim, né? Então, mas elas realmente, se pudessem, teriam ficado só atrás de baúba, e uma hora falou assim, não vamos cortar baúba pra gente chegar lá mais rápido. Aí o grupo deu uma volta assim, se perdeu só para procurar mais baúba, e voltaram cheios de baúba. Então eu acho que ali também que esses intercâmbios que, né, estão começando, eu acho que, né, o Papá falou dessas organizações de defesa da Mata Atlântica e etc. E realmente é muito frustrante muitas vezes imaginar que experiências, né, como essa, que deveriam ser tão estimuladas, incentivadas, inclusive por essas áreas de reflorestamento, mas que são áreas de reflorestamento sem gente dentro, né, sem envolvimento, muitas vezes, com as comunidades tradicionais do entorno. Então, existem, claro, várias, ali no próprio Rio Doce, né, iniciativas nesse sentido, mas que é frustrante nesse sentido não ver o quanto que essa interação também destes senhores da Mata Atlântica com esses espaços é pouco, né, até muitas vezes até dificultado, né? O acesso de mudas pelo IEF é sempre uma burocracia enorme. Exato, porque a terra não está demarcada, não pode tirar muda do IEF. Então, assim, né, é esse tipo de coisa que se enfrenta. E, ao mesmo tempo, eu sinto quase como uma espécie, quando eu vejo essas experiências do tipo, fulano reflorestou a fazenda do avô, quase um pouco... Eu fico imaginando, assim, né, que um espaço desse com floresta e sem os indígenas ali, eu sinto que para os indígenas isso soa quase como não sei, algo parece violento, assim, né?
E eu acho que isso, enquanto tudo isso que se passava, né, tudo isso que se passava, né, a gente tentava recorrer a várias dessas instituições e geralmente era, não dá, não sei o que, então, de fato, assim, é muito diferente quando você tem a oportunidade de traçar essas conexões e esse intercâmbio com experiências como a do Terra Vista, em que, né, junta essa luta pela floresta, mas também pelas vidas daqueles que cuidam, que plantam a floresta, que vivem da floresta, né, e que não exclui também esses componentes, assim, como que é humano e não, e etc. Então, acho que isso é o mais legal disso também, e o quanto esses encontros, né, o ânimo para poder continuar com esse sonho de reflorestar, ele é animado a partir desses encontros, né? Então, voltar com a sensação de que é possível, que dá para fazer. Eu acho que daqui a pouco precisa voltar de novo e lembrar que é possível, que tem que continuar a fazer, né? Porque, sem dúvida, é um processo muito, muito longo também, né? Você vem fazer isso? Joete, Papá, Anaí, Ametés, mas por ter trazido, acho que de novo, esse seu esforço de tradução de coisas do mundo guarani que são tão complexas, tão difíceis, né, de trazer para Juruazada, assim, que você sempre faz com tanta generosidade. E eu queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre algumas coisas, né, que passaram um pouco na fala, e também queria fazer uma pergunta para o Robertinho. Mas antes, acho que uma das coisas que me chamou a atenção na fala de vocês, né, da Anaí e do Papá, foi essa centralidade dessa noção de Irocã, né, que também entre os Guarani Kaiowá e no Mato Grosso do Sul, né, com os outros Guarani Andeva, que também outros territórios que também já foram Mata Atlântica, mas hoje não sobrou nada, né? Tem alguns rezadores que falam que virou soja Grande do Sul, né? Virou outra coisa, né? Cana Grande do Sul, não mais Mata Grande, mas que tem essa figura muito forte no pensamento dos Kaiowá, e acredito que também a Anaí conhece, os PAN também tem isso, né? Das pessoas Guarani serem vistas como flores da terra, como Ivupotu, né? Como algo que embeleza o mundo. Então eu queria ouvir um pouco, pedir para você falar um pouco sobre essa noção de Potu também, né? Que faz parte dessas coisas que se encontram em ele, né? E aí como que o Iaquere se relaciona com o Potu, com o Votuquere. A outra coisa que eu queria perguntar também para você, você mencionou rapidinho a história do Ru, né, no Nheru, ser essa coisa do umidificar e dessa umidificação ser necessária para ter belas palavras, né, para se poder cantar. E isso me lembrou um pouquinho uma conversa recente que eu tive com o seu Luiz, que o Robertinho conhece também, que é um rezador Kaiowá, que é o pai da sua irmã Chacari, por acaso, né? E que, lembrando do processo de formação dele como Oporaíva, ele falou, a gente sempre precisou, mesmo entre os Kaiowá, de petã para cantar bem, para molhar as palavras, né? Para molhar o canto. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação tão importante, né, para os Guarani, para os Mbiá, com petã, né? Com essa espécie, planta, sei lá. Então, são essas duas coisas. E aí, para o Robertinho, enfim, muitas conexões, né, Kaiowá, Mato Grosso do Sul, com a realidade dos Tiquimã. E aí você falou um pouco dessa coisa do canto da Embaúba, e entre os Kaiowá Guarani, os rezadores falam muito que as rezas e que a atuação dos xamãs, dos rezadores, seria capaz de fazer essa recuperação ambiental, independente de você replantar de fato, né, rezar é algo necessário para se fazer isso. Os próprios cantos são capazes de fazer isso, e por isso que é importante ter os rezadores nas retomadas, etc. Eu queria saber se tem algo parecido para os Tiquimã, né, se esses cantos têm, para além de trazer essa memória, né, dessa mata, também essa relação com uma possibilidade de recuperação ambiental. É isso. Obrigada.
tentar traduzir. Guarani Brá tem essa coisa de tirar até na capote, até pote, né? Que já está incluída, inclusive a terra junto, né? Guara Guara na capute pote, que é céu úmido, verdadeiro, galho, no meio do meio do galho, flor, que a mão da gente, nós, Guarani Brá, a mão da gente são flores do corpo. Então, por isso que não falamos pó. Pó, antigamente, os mais velhos não falavam pó, falavam Tiwararacá, Puté, Pote, que é a mão, né? que eles acreditam que a mão é flor do corpo, né? Do nosso. E nós acreditamos que o Pote são todos, na verdade, todos, nós todos são flores da terra. Porque nós acreditamos de forma que um tem uns cabelos mais compridos, outro mais curto, outro se veste de outro jeito, o andar diferente, outro comportamento de outro jeito. Então, tem variedade de flores dentro do nosso território. Então, o pote seria flores da terra, né? Nós somos. Né? E depois vem pé. Pé é quando quebrar, uma quebra. Então, quando você quebra o montão do seu interior, né? Que quando quando é um junto, ou, por exemplo, às vezes os mais velhos começam a brincar entre eles, falavam assim: eu vou para Juruatep, né? Que às vezes se fala assim: eu vou onde há muito montão de não indígena, né? Quando quando é um monte, né? Bastante. Às vezes, quando quer mudar as palavras, em vez de retar, eles falam t. Então é um lugar de montes, de não indígena, Juruatep. Ou Narandã, ou se fala Apepundã, outro fala Caraguatatã. Então, quando é um monte, né? Então, Pentã também quebra do seu monte, para poder quebrar as coisas e ter só um direcionamento, no sentido, o Pentã é o fumo, né? Que é o Pentã é fumo. E por isso que
o tabaco para nós é muito importante porque quebra muitas coisas e você se tem uma conexão de um caminho só, né? As coisas que você tem, você joga tudo fora, não envolve mais, só é um caminho só. Então, coisa que fala pé é uma quebra, pé é um monte. Então, só para como que fala isso, traduzir isso, tentar traduzir isso no pé da letra. Então, acho que é isso. E também eu esqueci de falar sobre deportar. O deportar também pode ser... eu tive uma conversa com um mais velho que ele entendia do deportar. E por que quando um Guarani morre e quando está deportar, quer dizer, quando após da morte ele se transformar em algo em comum, em vez de morrer e estar lá, o corpo se mistura com a terra e se tornar o esqueleto, ele não se torna, ele continua se transformando em outra coisa. Ele morre e depois de 15 dias vai analisar se já se misturou, aí tira de novo, vai lá verificar se está tudo bem e a pessoa se transformando em outra coisa, o sapo, ou a onça, uma cobra, ou outro jeito. E aí o pessoal lá vai lá e mata de novo, né? Ou queima, né? E aí é o deportar. Mas aí eu conversei com o mais velho, o que ele achava disso. E o único mais velho que falou assim para mim, essa forma de ver e julgar está errado. Porque a pessoa que morreu, e ele encontrou outro meio, outro caminho para ele continuar vivendo. E dali ele vai sair transformado em outra coisa. E ele vai continuar vivendo, ele vai viver. Então é uma forma encontrou metaforzear a vida dele para continuar vivendo. Mas aí a gente não sabe, vai lá e mata de novo. Então isso é errado. Bom, isso ficou, né? Só eu guardo isso. Ele falou, não vou dizer por aí que isso é errado, né? Porque também é algo muito complicado, também não vou dizer essas coisas dentro da minha aldeia. Isso chama-se deportar. Mas quando deportar também, nós todos também deportar, por exemplo, esse anseio de ter o dinheiro, bastante dinheiro. Algum joga toda semana na loteria à procura de felicidade, à procura de uma vida melhor. E também isso é uma forma de deportar. Ou se relaciona com uma pessoa e se torna uma pessoa muito ciumento demais. Isso também é uma forma de deportar. Ou querer algo muito incontrolavelmente, isso é uma forma de deportar. Então nós, todo mundo humano, nós temos de deportar que o capitalismo, isso é uma forma de deportar. A gente se vê na mídia
as coisas boas, mas tem que comprar. E para ser feliz tem que comprar. É o consumo. Isso também é uma forma de deportar. Então, eu falo isso de deportar é uma doença que ou pode ser uma doença ou pode ser um outro caminho que a gente encontrou para fugir desse mundo que talvez a gente busca tal felicidade, que talvez quando estamos assim, ainda a gente estamos numa procura de felicidade, mas aonde a gente acha, a gente não sabe, e é onde a gente acaba se encostando nessa vida, ou a gente encontra uma forma para saciar essa vida, para encontrar essa tal de felicidade, ou até mesmo acreditamos que pode estar encontrando uma forma de vida feliz, né? Então eu fiz um filme chamado Deportar, que vai ser lançado no ano que vem, chama-se Deportar, mas aí é mutações de inconsciência, né? Por que mutações de inconsciência, às vezes, que eu falo isso? Porque às vezes todo mundo está tão deportado, anestesiado com esses problemas, esse caos, que a gente achamos normal. Inclusive, se a gente vê pessoas na rua sofrendo, ou algo que está todo mundo falando da mudança climática, todo mundo está preocupado, mas não sabe como mudar. A gente continua consumindo carne, continuamos comendo óleo de soja, continuamos comendo a carne que sai do agronegócio, e também continuamos usando anéis de ouro para saciar, e também a gente continuamos consumindo açúcar e café. Todas são responsáveis de essa devasta, e a gente continua também investindo, mas achando normal, porque a gente está mutante, achando que o problema não é nosso. Então, o problema é dos grandes empreendedores, mas quem mantém é nós mesmos. Então, a gente acha tudo normal. Então, a gente está mutante com essa inconsciência, e é por isso que chama-se de deportar. Agora eu vou falar sobre o Baocan, que é a arte, que eu esqueci também de falar, porque foi falada da arte. Para nós, Baocan é brincar. E para vocês, a maioria das pessoas VIP por aí fala arte, né? Arte contemporânea, arte não sei o que, arte de coisas, né? E nós falamos Baocan, que é a arte. Baocan é o brincar quando você pega e faz surgir do seu pensamento, pega o lápis, escreve, faz ou pega uma tinta, ou se faz a fibra, você torna uma arte sua expressão, porque você mexe, você fez lá, né? Então é um brincar que você faz o corpo. Ba é quando determina, é quando se levanta, K é quando se torna o broto. O broto, você surgiu o broto para ter um determinado momento onde você quer se levantar. Então, se torna viva para você. Então, se torna algo para que alguém veja. Então, se torna viva. Então, Baocan, que é uma arte que você se torna. Então, Baocan, por exemplo, se eu quiser traduzir para a arte do Leonardo da Vinci, por exemplo, aí eu falo assim, Leonardo da Vinci Baocan,
quer dizer, a arte um brincar, do Leonardo da Vinci, que fez gerar tudo isso para a gente ver. Tá vivo até hoje, digamos, meio isso, né? Porque ele mexeu, porque ele criou, porque ele fez surgir. Então seria... Então, é isso. Então, Tati, eu acho que, assim, sem dúvida, né, os cantos possuem também essa força também de fazer crescer, de fazer voltar a mata, né? Inclusive, essa imagem, né, do encontro com a Embaúba tinha sido até... A gente tinha entrado, assim, né, nessa área, que é uma área que o mestre Joelson está começando a plantar ali uma agrofloresta, e era por isso que também é um lugar legal de ver o processo, né? Mas ali, quando eles entraram, já estavam vendo os baús e tal, e a Delcida, né, a mãe do Israel, pediu para parar e cantar antes de continuar a caminhar por ali e tudo. Então, eu acho que realmente é quase espontâneo, assim mesmo, né? Um processo de plantar, de interagir com a mata, como tiver... enfim, tudo ali remembra um canto, indicam, né? Então é muito comum mesmo andar, caminhar e ver a planta e cantar. Então é um processo muito contínuo, assim, né? Mas eu acho que também tem um esforço atual das lideranças, assim, né? De uma certa, talvez, eu acho que até pensando um pouco no que eu ouvi recentemente, a Manuela, que eu acho que vai falando hoje, sobre essa coisa da agricultura de brincadeira e sobre esse modo que também nessa fala dos feridos antigos sempre se mudarem, mas voltarem para os lugares onde moravam os antigos. Então esse processo que sempre permitia também essa regeneração espontânea da mata, né? Então acho que essa memória ancestral, eu acho que ela predominou talvez até na expectativa de que, digamos, tirando os brancos do território, apesar da invasão do capim, a mata pudesse voltar por si só, né? Então, eu acho que, de certa forma, como isso não está acontecendo, também eu acho que eu noto nas falas e nesse empenho essa noção de que também é preciso uma forcinha. Então, de que a mata não estando forte como ela não está, então não tem uma área de mata para ela poder se expandir, assim, né? Ela precisa mesmo de ser plantada e de ter um movimento mais diferente daquele dos ancestrais, de simplesmente abandonarem e deixar que a capoeira, né, voltasse. Então eu acho que há agora também essa conversa em torno, né, de que não, a gente precisa também cuidar dessas plantas, a gente tem que plantar e não pode deixar lá, então é isso também que eu sinto que eles estão tentando estimular coletivamente, né? Essa noção de que, né, eu acho que nesse encontro lá com o Joel, era muito também prático também nesse sentido. Olha, é isso, a gente sabe, a gente não gosta de cerca, mas para a gente não lidar com os bichos vai ter que cercar para plantar, né? A gente né, vai ter, não dá, tem que ir lá irrigar muitas vezes, no tempo seco a água da chuva não é suficiente. Então essa noção de cuidado com as plantas também, que agora até nesse retorno, né, especialmente com as mudas de Embaúba que a Sueli conseguiu trazer, ela trouxe elas todas no ônibus do lado dela, tipo, muito né, com essa sensação, preciso cuidar dessas filhas, inclusive não vou poder viajar os próximos meses. Tô olhando aqui já para Paulinha. Mas então, assim, né, acho que também está se criando com os cantos sempre, mas também é preciso, né, essa ideia de que esperar a mata voltar, ela também na situação atual, ela não é totalmente também possível, assim, né? Então, acho que tem isso também.
Só pegando essa fala, Robertinho, sobre essas estratégias também, né? Que é uma coisa que também, não só lá com os Machacali, mas os Guarani e outros povos, é uma estratégia, né? Agora, com essas terras, essas terras indígenas que são territórios completamente fragmentados, que você não acha as mesmas espécies nos mesmos lugares, existem algumas plantas que são muito importantes dentro, digamos, da cosmologia, que elas precisam estar presentes, né? Então, tem o cedro, tem o pindó, tem o jerivá, tem o urucum, tem o bambu, a taquara, tem muitas outras, né? Mas não é só isso, mas para poder manter essa diversidade, né, que é tão importante, o papá falava, a gente, todos diversos, somos flores diferentes, essa diversidade tem que ter os lugares onde se vive, né? Então aí, no caso da Embaúba e outras plantas, né, como foram criadas novas estratégias de circulação de sementes entre aldeias, porque essas mesmas plantas você não vai achar aqui, as que tem em Bertioga, não vai ter no sul, ou as que tem no sul não tem mais. Então existe uma rede de trocas de sementes, que também é uma circulação de pessoas. As pessoas, quando vão se mudando para esses lugares, levam a semente junto. Existem várias iniciativas, né, de recuperação dessas matas, inclusive aqui tem a Cris Taquá, que também lá de Silveira, que eles estão com um projeto também com o papá de recuperação das plantas nativas da Niebla. Está com um viveiro bem bonito de plantas lá, que elas estão sendo replantadas. Porque esses espaços onde estão agora nem sempre tem toda essa diversidade que antigamente era só deixar e que voltava a nascer. Hoje em dia sabemos que isso não é mais possível. Então, são todas essas novas estratégias de cuidado necessárias, né? Só para agradecer a mesa, que foi ótima, e fazer 2 pequenos comentários. O primeiro para o Robertinho, aquela cena que você fala do século XVIII, mas mais do século XIX, né? Que é aquele momento a documentação toda fala disso. É impressionante como você pegou, eu peguei também num certo momento. Então, a ideia de que a floresta precisava ser repensada, né? Então, entendendo como um projeto mesmo de desertificação. Isso é projeto para você conseguir fazer o que foi feito em muito pouco tempo, em poucas décadas, né? Era um projeto político mesmo, muito, muito forte. Mas levar isso também para pensar o que é esses movimentos contemporâneos de ambientalismo, acho que está na fala da mesa, né? Ambientalismo sem gente, que também é uma forma de desertificação, né? E talvez dar o peso e a ênfase para o que é isso, né? O que é você construir essas florestas, reconstruir florestas num padrão que é sem gente, né? Sem vida, sem gente. E para o Carlos e para a Anaí, eu fiquei muito tocada com a cena do escuro, né, que aparece na fala dos dois. Cacá volta a falar isso naquele momento que ele retoma a palavra, para pensar um pouco essa cena do escuro, que você vai para uma dimensão mesmo, né, de interiorização e alô. Mas que me levou para pensar também, Anaí e Carlos Papassi, o que é esse plano escuro, do ponto de vista dos seres que estão ali, os pequenos seres, né, que a gente chama de insetos, e que estão ali também produzindo, né,
Porque eu venho lidando com uma questão que, assim, medicinas na Amazônia, de povos indígenas, que envolve essas construções, né, que são construções feitas, que vêm do subsolo, que envolve a casa dos insetos, né, e que é uma coisa que é um sinal de metamorfose. Eu não sei se vocês identificam isso, que a medicina feita na base do ninho e da casa da cigarra, por exemplo, né? E como isso é também uma imagem que a gente frequenta pouco e que talvez tenha muitos elementos para a gente conectar com o que você estava falando e com o que a Anaí também estava falando, né? Então, para o Robertinho, essa questão toda do século XIX, dessa construção de um ambiente do branco e que talvez esteja se reproduzindo nessas florestas sem gente. E para vocês, essa ideia dos emaranhados do escuro, e que a gente fala pouco, a gente traz pouco luz para esses... O que é essas gentinhas esses insetos? Aqui é meio um laboratório para a gente pensar alto, né? Bom dia, queria agradecer pela fala de vocês, foi ótimo. E queria só trazer umas outras questões, pensando no caso da Anaí e do Papá, e depois da Cris, que vai falar logo depois, assim, trazer um outro espaço de atuação de vocês, que tem sido uma roça e uma floresta muito linda de pensamento, que é o Ciclo Selvagem, né? E há pouco tempo atrás, há poucas semanas, vocês estiveram num ciclo de atividades muito lindas lá, com grandes pensadores indígenas e não indígenas, né, como o Ailton, o Jeremy Narby, e o Papá estava nessa mesa de lançamento, né, da publicação das plantas mestres, né, tabaco e da ayahuasca. E, enfim, conhecendo a sua prática, né, como um grande pensador, um grande tradutor entre mundos, um grande cineasta e também como um grande rezador. Queria te pedir, Papá, para falar um pouco sobre essa reflexão que vocês fizeram naquela ocasião, mas também como isso está presente na sua prática e na sua vida lá no Silveiras. Pedir para a Anaí também falar sobre o manifesto que saiu também há pouco tempo no Ciclo Selvagem. Eu acho que são assuntos, questões e presenças que vão, assim, ampliar também um pouco da conversa de hoje, assim. E falando sobre essa atuação no Ciclo Selvagem, como isso tem se desdobrado em muitas outras iniciativas, né? É uma iniciativa correlata desse grande guarda-chuva, o projeto das escolas vivas. A Cris vai falar logo depois, quem sabe ela também não se anima a contar um pouco sobre isso para nós, porque essa conexão Guarani-Mbiá e Machacali, ela é uma conexão ancestral, porque são povos originários da Mata Atlântica, e pensando que o futuro também ele vai precisar ser reflorestado, e ele também é ancestral, nessas iniciativas que vocês têm, né, Cris, com a questão dos viveiros, para reflorestamento lá na terra indígena de vocês, e pedir para o Robertinho sublinhar um pouco essa imagem, né, que Sueli e Isael conseguiram sintetizar para esses planos políticos, né, aldeia, escola, floresta, assim. E a gente falou um pouco disso, assim, queria te provocar também a trazer essas outras imagens, né, o que significa pensar a floresta como escola, pensar que só tem aldeia, ou que só tem floresta onde tem aldeia, e como que essas iniciativas de Sueli e Isael também, elas também têm se multiplicado na preocupação imensa que eles têm na formação, né, de pajés, e também na grande pauta que eles têm por uma educação que faça sentido para eles, né, e para a educação das crianças, assim. Então, eu queria só trazer essas questões assim para ampliar mais a nossa conversa. Bom dia a todos. Eu ia trazer justamente esse ponto, eu vou tentar falar rapidinho, que eu também estou inspirando muito. Mas, primeiro, agradecer, né? Sempre bom ouvir vocês falando, Papá, Robertinho, fiquei emocionada, porque é forte, né? A gente entender a dimensão do quanto o Onheiro foi
retirada, né, da sua vida, e todos esses seres espíritos que hoje estão adormecidos, né? E aí você enxergar por meio desses cantos que passam para as crianças, mesmo sem a criança conhecer a abelhinha, a cutia, a paca, tem um canto, né, que remete a essa existência, e é muito forte isso. Então, o que eu queria só compartilhar com vocês é que o ano passado a gente organizou um encontro lá no Rio Silveira, que foi fruto de um sonho de alguns anos atrás que eu tinha tido, de fazer um encontro com rezadores, Guarani, Machacali e Unicuim. A pandemia veio, atrapalhou um pouco o encontro, mas acabou que aconteceu em maio do ano passado. E naquele momento vieram, né, alguns jovens, porque os mais velhos estavam podendo viajar por conta da pandemia. E aí vieram 2 jovens da aldeia Escola Floresta e do Pradinho. E os parentes vieram com uma força muito grande, assim, né, de chegar lá, porque o Rio Silveira é um território de muita floresta, né, de muita nieri, de muita água, de muita embaúba. E aí quando eles chegaram foi uma força muito grande, assim, até fico emocionada de falar, porque eu sonhei com aquele encontro, e quando ele aconteceu foi de uma força, assim, espiritual indescritível mesmo, assim, né, muito forte. E aí durante toda a semana foi colhendo mudas e pensando, né, de que forma que a gente pode fazer com que essa Mata Grande se espalhe cada vez mais, né, por todos os territórios. E já era um sonho antigo meu de fortalecer o viveiro de mudas, e isso começou mais fortemente em 2020, né, quando a gente concretizou esse sonho e começou junto com os jovens coletar sementes, né, principalmente das frutinhas que muitos já não estavam mais conhecendo, porque a escola acaba sempre oferecendo maçã, banana, frutas que são compradas, né? Daí o pacuri, o miruçu, e tantas outras, jaracatiá, tantas outras frutinhas que são nativas, araçá, né? As crianças acabam que muitas nem conhecem mais. Hoje pergunta para uma criança nova se conhece jaracatiá, já não lembra mais. Porque a própria escola não está mais falando e nem praticando, né, a vida com esses outros seres vegetais ali. Então, o jaracatiá é um exemplo, né? Faz muitos anos que eu venho procurando jaracatiá e não encontro mais jaracatiá no nosso território. Tem um pé, mas que já não dá fruto há muitos anos. E aí partiu de um sonho de começar a fazer, insistir em fazer muda de jaracatiá. E durante esses anos, todas as mudas morriam. E aí, para minha alegria, depois de começar a cuidar muito, eu estou agora com umas 10 mudas de jaracatiá grandes, e as que eu fiz a mudinha e passei para a terra morreram. E agora eu estou permanecendo mais tempo no bercinho que eu falo, né, que é o lugar onde a muda cresce, para ela poder ser mais forte para passar para o território, né? E aí eu estou separando algumas para levar, para dar para a Sueli, que é um sonho também que eu tive uma vez, né? E aí eu estou indo para lá daqui uns dias. Não sei se vai passar na viagem, mas eu vou levar várias mudas que eu já estou separando, né, para entregar para ela. E foi muito curioso uma coisa que aconteceu, porque aí entrando um pouco rapidinho na Escola Viva, eu fui professora durante 12 anos, né, na escola indígena lá da comunidade Rio Silveira. E durante esses 12 anos eu vivi muitas coisas. Acho que a Tati e a Val acompanharam esses processos, né, de muita luta e resistência, de muita violência institucional. E aí, depois de 12 anos, até hoje eu estou entendendo se eu saí ou se eu fui expulsa. Mas eu acabei que eu me desliguei da escola, né, por entender e sentir que a violência que habita naquele espaço não é o que eu entendo como escola e como possibilidade de transmissão de conhecimento. Então, no finalzinho do ano passado, quando eu me desligo da escola, eu entrei num processo de uma tristeza muito grande, assim, né? Porque eu acordo de uma pensão de escola, né? Eu tenho filhos, eu sou mãe, eu estou começando a aprender a fazer parto. E você entrar em contato com a criança que chega, é você pensar a vida que você proporciona a ela, né? Então, tem tudo a ver isso com o território, com as possibilidades de vida. E assim que eu saí da escola, eu recebi o convite do Ailton para coordenar essa ação que a gente está chamando de Escolas Vivas. Ainda ela está muito no início,
mas é uma ação colaborativa que tem o objetivo de apoiar e fortalecer iniciativas muito próprias e autônomas de transmissão de conhecimento. Então, quando ele me fez esse convite, e aí eu comecei a refletir por onde vamos começar, a gente começou com 4 territórios educativos. Um deles é a aldeia Escola Floresta, e o outro é lá na aldeia Coração da Floresta, que fica no Alto Rio Jordão, com o do Abussan, que desenvolveu todo o conceito do Unaxubu Iea, que é o conceito da escola viva para os Runicuim. E o outro é o João Paulo Barreto, que está lá em Manaus e desenvolve todo um trabalho do Centro de Medicinas, né, com os pajés, os rezadores. E o outro é o território do Rio Silveira, em diálogo com o Papá e com os jovens e crianças, né, que a gente já tem um trabalho de alguns anos, fazendo diálogo com as plantas e, através das plantas, a gente tentando enfrentar vários desafios que esse mundo moderno trouxe para dentro dos territórios, como, por exemplo, o álcool, né? Eu tenho falado nos últimos anos que existem 3 coisas que têm adentrado os nossos territórios, enfraquecido muito e adoecido também, que é a Bíblia, a cachaça e o currículo das escolas. Essas 3 coisas, historicamente, elas entram e bagunçam tudo. Como curar essas coisas não é fácil, exige muita coragem e disposição à persistência, porque o tempo todo você está sendo levado por uma flechada, né? Então a gente tem que ter força de seguir, acreditando. E é o que a gente vem fazendo, né? Fazendo as mudas, tentando estudar com as plantas, aprendendo com essas mestras, né? Que são professoras que nos mostram caminhos, que direcionam, né, sobre o passado, sobre o futuro e sobre o agora também. Então, através dessa iniciativa das escolas vivas, eu venho coordenando esses diálogos. E aí, ontem aconteceu uma coisa muito curiosa, só para finalizar, que todo mês eu faço um relatório desses diálogos. Não é nada fácil fazer esses diálogos, porque, por exemplo, do Abussan não tem internet, lá no Coração da Floresta não pega nem telefone, né? Eu fui lá em maio e não tem comunicação. Então, quando ele está na aldeia, não tem como eu ligar e falar: "Ei, como você está? O que você está fazendo?" Então, eu tenho desenvolvido metodologias muito próprias, como ativar a telepatia, mirações através do estudo com as plantas, e através desses diálogos invisíveis, conseguir chegar e alcançar um diálogo do que está acontecendo e do que pode haver. E isso é muito sensível e profundo, trabalhar com essas metodologias que não são nada fáceis, né, de a gente conseguir até falar. E ontem aconteceu uma coisa curiosa, porque há dias eu estou tentando falar com Sueli e não consigo. E aí, como eu precisava entregar o relatório, ontem eu comecei a mandar mensagem para Alexandre, que é o filho de Isael, a Sueli, e eles não me respondiam, assim, fiquei meditando um tempo, pensando. Passou uns 5 minutos, assim, que eu estava nessa concentração, chega uma mensagem do Robertinho, do nada, com várias fotos, e descrevendo esse intercâmbio que foi feito. Eu fiquei tão emocionada, Robertinho, na verdade, assim, de perceber o quanto a telepatia é poderosa e do quanto os celulares têm afastado os humanos dessas comunicações tão sensíveis e tão naturais, nossa, que nós sempre tivemos, mas é que as pessoas acabam sempre o imediatismo da tecnologia, né? Então, assim, tudo muito misturado, estou compartilhando com vocês isso tudo, mas para dizer que nós estamos nesse diálogo com as escolas vivas, que tem apoiado esses 4 territórios educativos, e daqui uns dias estou indo lá encontrar a Sueli e toda a comunidade, para também conversar e dialogar sobre isso tudo, porque como a gente ainda está nesse primeiro início, né, esse recurso que está vindo através do apoio, do diálogo com muitas pessoas que o Selvagem está apoiando. Para quem não conhece, o Selvagem é um ciclo de estudos que já há alguns anos vem propondo um encontro entre pensadores indígenas e não indígenas para pensar a vida e tudo o que envolve nela. E esse apoio, tanto para a Aldeia Escola Floresta, quanto para o do Abussan, para todos, tem sentidos muito diferentes para cada território, mas tem apoiado muito
principalmente a estruturação, a concepção do que a gente faz para conseguir se libertar dessa concepção de que a escola é só instituição. Porque a escola é todo o território, como o próprio Israel fala, e eu acho que a gente tem muito que aprender e refletir dentro de cada um de nós sobre esse processo de escolarização do mundo que afeta a mente e a vida, né, de todos nós. A Marta fez uma pergunta sobre o escuro. Vou tentar responder o que é escuro. Pã, né? Pã é quando é o começo. Também é uma energia onde é ao suspiro, né? Então, o escuro, nós acreditamos que onde é o escuro que transmite as verdadeiras, a verdadeira, o que você quer falar, ou você quer falar da questão do amor, por exemplo, você fecha o olho e tenta buscar informações para repassar ao próximo. Então, o escuro onde nasce tudo, vegetais, terra, água, ela é a mãe de todas, por isso que é muito grande. E o que a gente também pensa que o buraco negro foi o útero da nossa mãe, onde nós acreditamos que onde o verdadeiro pai, nosso pai primeiro, surgiu. Então, esse é o buraco negro. E assim que acreditamos no escuro. O escuro é tão poderoso, tem muita energia do escuro. E o escuro é que traz também dentro da gente. E esse escuro está na gente. E é por isso que quando quer dormir, você fecha o olho e precisa do escuro para descansar. Então o tempo todo está o escuro. E acho que é mais ou menos isso que eu vou responder, né? Porque não tem muito... O escuro é mãe de tudo, o escuro é tudo, né? Então a gente depende do escuro, inclusive para nascer e também todas as coisas que quer germinar precisa do escuro. Quando você planta a semente debaixo da terra, está lá no escurinho. E para poder receber toda a energia para poder sair para fora e conhecer o mundo. Então, o escuro é tudo. Então, nós acreditamos nisso. E a terra, onde pariu todos nós. Então, o escuro vem dessa forma, se manifestar através desse universo. Acho que é isso. E aí veio também a pergunta sobre os insetos que ficam debaixo do solo, que ali nós temos
tá? Que é a formiga, e o mãe, são todas seres vivos que vivem debaixo da terra, que precisa o tempo todo também em contato com o escuro, que é a energia do escuro. E os insetos é importante porque eles fazem o caminho. E esse caminho é um túnel que se torna vários lugares. E onde tem uma liberdade quando chove e a água vai pelo túnel e começa a levar a água no subsolo para as raízes que precisa também de beber água, que precisa ter essa água debaixo do solo. Então a água aproveita fazer esse correr pela a veia que os insetos fez, o túnel deles. Então a água corre por lá, mas que eles não morrem porque eles sabem quando vai chover, eles já percebem, porque para isso que eles têm a anteninha, tem os pelos que recebem todas as informações. Então eles já começam a trabalhar e proteger suas rainhas dentro do subsolo. Então eles não sofrem os danos que nem a gente, né? E a gente pensa muito, a gente tem uma capacidade de pensar, mas que a gente não percebe os códigos da mudança necessária para poder se proteger. Então é isso que os insetos, os bichinhos que ficam debaixo do solo, precisa constantemente ter contato com o escuro para poder ter um diálogo com o tempo e a mudança. Se mudar, eles já, pelo código entre eles, já vão saber. E é por isso que nós também deveríamos ter o mesmo, porque a gente tem cabelo, como eu falei logo no início, a gente tem cabelo, tem um poros, e a narina, e o ouvido, tem um espelhinho dentro do ouvido para receber toda a informação, infiltrar toda essas informações que o tempo traz. Mas a gente perdeu essa conexão. E é por isso que a gente acha que a natureza é lá e nós aqui. Quando a gente fala selvagem, o pessoal da selva, ou algo, bicho selvagem, não, são bichos selvagens, são bichos domesticados, assim por diante. Então a gente separa, e sabendo que nós não é separado. Aqui embaixo desse concreto já foi o lugar das plantas, dos insetos. Acho que os insetos, as formigas estão por aí, né? Embaixo do subsolo. Mas a gente vê essa forma, tem esse entendimento dessa forma. O escuro está aqui. No momento que a gente quer dormir, o escuro se manifesta. Acho que é isso. Desculpa não ter a mesma linguagem acadêmica, mas eu tento me expressar. Tá, obrigado.
a Marta, né, falou sobre esse material, né, dos viajantes, desses administradores, né, eu acho que a intenção era mesmo essa, assim, né, porque muitas vezes parece que era apenas um efeito deletério da política econômica, né, de avançar como fonte de recurso, né, mas eu acho que é muito explícito em discursos, em textos, inclusive, né, muito bem documentado, inclusive, essa política genocida, e a política do desmatamento como o seu principal motor, né, e o que indica também essas coisas, né, pela negativa, né, o quanto eles entenderam a importância e o quanto não havia distinção entre a natureza e eles, né, justamente que, inclusive, eu acho que conforme, né, o século XIX vai avançando, assim, né, as tentativas da civilização nas missões, pelos missionários, etc., ela que vai um pouco, eles vão perdendo a paciência, assim, né, um pouco assim, não adianta, né, a única forma, e também isso está muito documentado, ou você separa as crianças dos pais, e aí eu acho que isso toca numa questão dessa educação que ainda está em ação ainda hoje, assim, né, ou seja, separar as crianças dos pais, mas também separar as crianças do mundo, dos parentes, né, da vida, né? Ou então desmancha a floresta, derruba a floresta, porque enquanto tiver floresta eles vão ter para onde fugir, né? Então, que era aquele movimento da inconstância, né, nos assentamentos, das vindas e fugas, né, sempre, e o que Israel também costuma repetir muito, né, e quando veio a pandemia de Covid, a primeira coisa que ele falou foi justamente essa, assim, hoje os antigos, quando chegaram os brancos com as suas doenças, também, né, matou muita gente, mas os antigos ainda tinham para onde fugir. Hoje a gente não tem para onde fugir, né, a gente está cercado. Então acho que também essa imagem da prisão política, né, como um efeito, né, da devastação da floresta, eu acho que é muito viva, né, e os Tegman sempre comparam a situação do confinamento na terra demarcada como um confinamento realmente uma prisão, né, então eu acho que igual essa viagem, esses encontros com a mata, esses encontros com o mundo que poderia ser, né, que deveria ser o mundo deles, assim, né, eu acho que é quase como a sensação mesmo de uma liberdade provisória, né, de você sair, encontrar essa liberdade, né, eu acho que essa palavra, inclusive, é forte, porque uma vez a gente estava atravessando em Belo Horizonte, tem a Praça da Liberdade, né, e o Israel me perguntou um pouco, do nada, assim, perguntou o que é liberdade, e aí eu fui tentar explicar pela negativa, dizendo que liberdade é não estar preso, né? E aí depois ele, então para nós a terra é a nossa liberdade, né? Então a terra, mas é claro a terra, a floresta, né? Essa terra habitada, então estar ali é essa sensação de liberdade, de poder, e aí por isso que também o retorno é muito melancólico, né? Também essas saudades que eles sempre expressam também como saudades das árvores, dos bichos, né? Que é aquela mesma saudade de um parente, de um lugar, né? Que você não pode, né, voltar ou tem dificuldades para reencontrar. Então esses reencontros são cheios dessa alegria também de quem está matando as saudades, que eles também repetem sempre que vão às cidades e pedem para ir ao zoológico, muitas vezes para conhecer esses bichos, né, que não veem, mas conhecem através dos cantos. Então, e eu acho que, claro, assim, né, diante disso tudo, essa política, né, que eu acho bastante perversa, especialmente nesses contextos, especialmente aqui do Sudeste, no Centro-Sul, assim, né, em que as poucas áreas de mata que restaram são justamente, geralmente, áreas de conservação, né, realmente essa sensação de injustiça. Eu acho que não por acaso várias das retomadas indígenas estão acontecendo nessas áreas, que é tipo, como assim, né? Ou a única coisa que vocês deixaram, que a gente deixou, que vocês tomaram, né? Vocês ainda vão proibir a gente de entrar, de reencontrar. Então eu acho que tem até aquela frase que eu nem sei, nunca soube se ela realmente é do Chico Mendes, mas ela é muito repetida ultimamente, né?
de que a ecologia sem luta de classes é jardinagem, né? Enfim. Mas eu fico pensando numa outra possibilidade um pouco parecida com essa frase, que é essa coisa de que ecologia sem o povo dentro, eu não sei, seria no mínimo sacanagem, né? Então eu acho que realmente por isso que eu acho que também a experiência dessas iniciativas de reflorestamento, elas precisam tá aliada a esses movimentos dos povos que estão tocando essas iniciativas como pequenas, né, pontinhos aí nessa constelação, desse mundo arrasado, dessa terra arrasada, que é especialmente essa região mais antiga de ocupação e de invasão, né, mas que eu acho que é a única fonte realmente possível de pensar uma política também de reflorestamento que seja dos povos, mas também pelos povos, né? Então, que eu acho que hoje, atualmente, especialmente uma rede grande, né, como os Machacali tem se debruçado como poder realmente partir para o campo da ação sobre essas iniciativas de reflorestamento, e é sempre muito difícil, porque o que você vai encontrar são técnicos que sabem sabem tudo, mas não sabem cantar. Então, quando encontram com os Stickman, chegam, né, com suas técnicas, suas formas de reflorestar, mas sem ter essa sensibilidade de que ali também tudo tem canto e que há uma outra forma também de se relacionar com aquele território, né, isso se torna mais complexo, né, porque esses técnicos geralmente não estão preparados para isso. Ao mesmo tempo, outras fontes, aí você esbarra com empresas, com toda a lógica da monetização do carbono, etc., que também, enfim, são sempre armadilhas aí que estão nesse caminho das políticas de reflorestamento, né? Então, sem dúvida, aonde você encontra mais vitalidade para que isso aconteça, ainda que seja muito lento e que seja gradual e que seja a partir desses encontros mesmos, eu acho que está nessas experiências como, né, da crise do Papá, essa do Terra Vista, dos Axaninca lá no Acre, enfim, tantas outras que estão por aí, né? E a Paulinha, né, sobre essa aldeia, escola, floresta, sobre eu também, até quando eu estava falando, depois fiquei um pouco arrependido dessa frase, um pouco de, enfim, a Sueli repete isso mesmo, né, de que não quer que a floresta fique só no nome, mas é claro que a floresta não tá, mas também tá, né, que eu acho que é isso, assim, né, mesmo que a gente chegue naquele território devastado, a floresta tá ali, a gente sabe que a convivência com os Stickman, né, enfim, é o tempo inteiro como se estivesse na floresta, né? Então eu acho que, claro que tem aí, né, uma parte de que realmente não tem, precisa voltar a ter, mas também tem uma presença muito forte da floresta porque ela está presente neles, né? Então essa imagem do cabelo que o Papá traz, assim, né, os Machacali sempre repetem que, especialmente com a devastação da floresta, os espíritos se refugiaram, né, não que antes também não tivesse no cabelo, mas também que é um dos refúgios por excelência dos espíritos, né, e que muitas vezes quando os Stickman reivindicam a mata de volta é para os espíritos terem onde morar. Então, assim, né, também tem sempre, né, um pedido que não é exatamente só para eles, assim, né, sempre pensando em primeiro lugar onde os espíritos poderem se banhar, né, que é essa definição também do Papá do que é a mata, né, a Mata Atlântica. Então, eles sempre repetem, né, os espíritos hoje não têm onde se banhar, não têm onde caçar, né, do que se alimentar. Então, também sempre é um processo espiritual, assim, né? Mas eu acho que essa força também dessa ideia dessa pedagogia da terra, né, eu acho que a gente mesmo, pesquisadores, quando estamos convivendo, né, com os povos da floresta, a gente sempre é uma vergonha muito grande, né, que a gente lida o tempo inteiro quando, por exemplo, nessas visitas, no assentamento, etc., aquelas espécies todas que eles, sem conviver com elas, conhecem e que muitas vezes te perguntam, mas qual é o nome em português? Você não sabe, não faz a menor ideia, ou seja, essa noção realmente de uma ignorância em relação a essa pedagogia da floresta, da terra, e que você percebe o quanto ela é fundamental e imensa, né? O quanto já saber isso já é saber, talvez,
tudo que você precisa saber, assim, né? Se você identifica o canto dos pássaros, as plantas que estão ao seu redor, e a terra que você pisa, etc., né? Acho que parte dessa pedagogia também, para que mais você precisa saber além disso, né? Eu acho que geralmente a nossa ciência, geralmente ela, né, você precisa saber tudo menos isso, quase, né? Tipo, então, óbvio que não nas especialidades, é claro, também não estou aqui. Mas, não talvez a ciência, mas talvez a educação, né? Eu acho que essa própria forma aprisionada, que acho que é das principais queixas, assim, dos povos indígenas em relação à escola, né? Quando ela tenta ser também uma forma de prisão, né? Justamente de apartar as pessoas do convívio com a floresta e com o que está ao redor, tudo isso fica, enfim, fica mais evidente. Então, assim, de fato, é também algo que, acho que essas experiências dos intercâmbios também, o quanto a gente também, até enquanto antropólogos, também precisa envolver esses campos de uma forma talvez mais sensível também, assim, né? Ou seja, que esses encontros também possam ser também mediados por formas de práticas e conhecimentos que também impulsionem e ajudem a propagar também essas iniciativas, assim, né? Em vez só da gente também, acho que é um pouco uma queixa também dos indígenas em relação a essa continuar falando sobre, né? E muitas vezes você, andando na mata, você não consegue fazer nada, né? Então, assim, eu acho que seria muito interessante que a gente também, inclusive nas nossas próprias formações, pudessem, né, aprofundar mais nisso, assim, né? Você falou agora, você tocou numa ideia que eu acho que é central, essa questão dos refúgios, né? Quer dizer, pensar refúgios, possibilidades de ressurgência, de refazer mundo, de refazer vínculos, relações. E junto disso você também falou uma coisa que eu achei super forte e bonita, quer dizer, pensar para onde foram os animais, para onde foram os espíritos, né? E aí, nesse entrecruzamento com o que o Papá falou, né? onde se banham os espíritos. Então, todas essas estratégias, esses novos cuidados, essa atualização das redes, a criação, a expansão de novas redes, é super importante, né? No sentido de pensar que as antigas práticas talvez tenham uma limitação hoje em dia, que criar outros refúgios, criar essas possibilidades de ressurgência, de recriação de mundos é exigente, né? No sentido de, quer dizer, de pensar. E aí, acho isso do fato, né, que você fala, assim, dos animais terem ido embora, é incrível, porque eles não desapareceram, eles estão em algum lugar, eles estão nas pessoas, quer dizer, os Machacali como refúgio, né, a Amazônia, enfim, tem um fora, um virtual, enfim, algum lugar em que existe a possibilidade de um refúgio, e a questão é como ativar e refazer esses refúgios, né? Com alianças entre disciplinas, são com outras linguagens, são com outras redes, e aí eu acho que isso que você aponta agora, né, em relação ao que isso nos exige enquanto acadêmicos, antropólogos, artistas, enfim, justamente, eu acho que experimentar com essas linguagens. Outros diálogos, também um aprendizado, quer dizer, a gente vai para a aldeia e não sabe distinguir uma embaúba, né? E que tem tipos de embaúba, muitos tipos de embaúba, aliás. Saber que é uma espécie pioneira e o que isso quer dizer em termos das relações que uma embaúba mobiliza. E aí outra coisa que eu achei bonito no que você disse, no modo, na verdade, como você formulou, você fala, né, de saudade das árvores compridas, da nostalgia que esse reencontro com a mata gera, né, nos Machacali, uma certa tristeza. Você fala da sedução também, quer dizer, você está falando a partir da perspectiva das plantas, ou melhor, dos afetos, ou de como essa beleza mobiliza os Machacali e outros seres, né? Quer dizer, o gavião que já não tem onde pousar, que sente saudade das árvores.
E como isso, a saudade do gavião mobiliza os Machacali para esse processo de recriar a floresta, né? Então, como essa liberdade, esse ato de fazer floresta, né, um ato libertário, é também dessa expansão, de enfim, levar a sério os afetos e os sentimentos que isso provoca nos outros seres, né? Enfim, acho que isso também é uma coisa super bonita. E aí, pensando, né, essa imagem que você mostra com a legenda Saudade das Árvores Compridas, aquela paisagem totalmente devastada com capim, né? E aí, como a Martinha lembrou, né, destruir floresta é um projeto colonial, e aí pensando nas tradições, enfim, no nosso repertório visual, como essas imagens, essas pinturas que mostram a chegada, né, dos colonizadores, sempre, né, isso, é uma missa e uma árvore cortada. Tem sempre uma árvore cortada, né, nessas representações, que vira uma cruz. Então, como essa chegada, esse gesto, né, de ocupação de um território é representado sempre dessa forma. Assim, acho que é super interessante isso. E, enfim, mais uma coisa, né, só assim, pensando um pouco no que o Papá, nessas traduções vegetais que o Papá propõe, né, de processos, ideias super complexas, né, essas imagens vegetais do corpo humano, da criação do mundo, me chamou a atenção, e aí, enfim, é um comentário que, né, se vocês quiserem desdobrar ou não, vocês repetiram, né, milhares e milhares, mas não completo, né, milhares e milhares, o que, anos? Distância, milhares, né, que espaço é esse? Enfim, se é espaço exatamente. E esse equacionamento, né, caminhar como se infiltrar na mata, a consciência em relação ao escuro, né, quer dizer, o surgimento, né, essa possibilidade de emergência de algo, de um conhecimento, de algo novo, dessa descoberta de algo importante que surge do escuro, né? Eu achei essa imagem realmente assim, de uma força poética incrível. A comunicação a partir da dança e do movimento, essa comunicação silenciosa, né? E da relação entre os sentidos. Enfim, é só um comentário bastante geral, porque eu acho que muitas coisas importantes foram presentes. Obrigada. Obrigada, Karen. Eu queria pegar um gancho de duas coisas que a Martinha e o Robertinho falaram. Quando você falava do ambientalismo como dessertificação, né, Marta? De pensar essa dessertificação de todo esse conteúdo social e cultural da floresta, né? Então, esse apagamento, esse esvaziamento desse significado do que é a Nheru, para ela, hoje ter sido transformada em mata atlântica. Mata como recurso. Então, esse apagamento desses significados, desses nomes, desses topônimos, de toda essa conexão que esse espaço tinha, não é de forma neutra, né? Então eu estava pensando nisso também com o que a Cris estava falando, né? Muitas vezes as escolas como uma dessertificação ou talvez uma monocultura do conhecimento, né? Pensar de como esses conhecimentos são impostos para realmente esvaziar, para invisibilizar essas conexões, né? Que é o que o Papá estava falando, como a gente está desconectado, né? Que o nosso corpo completamente desconectado dessa realidade vegetal também, que o nosso próprio corpo simboliza o origem corpóreo, é a nossa própria estrutura, né? Então, só vou começar a falar um pouquinho para dar espaço ao Papá de explicar melhor se há milhares e milhares, da gente não falar num tempo, num espaço. Talvez é porque para o povo guarani o termo ara, que não tem uma divisão de tempo e espaço, então não
não tem significado, não tem como isso... Eu acho muito legal essa especialidade que o Babá tem de traduzir as coisas pra gente. Então, não tem uma palavra certa para falar isso. Então, é muito mais explicar que há milhares e milhares de que colocar um termo que acompanhe essa frase, ele não faz sentido nenhum. Então, vou deixar para o Babá explicar um pouquinho melhor sobre isso. E aí, agradecer novamente pelo convite e pela presença de todos. Boa, quer dizer, boa é quanto, boa é quanto, na verdade, seria acordar, né? Acordar. Levante-se, então quer dizer, boa acordar, levantar. Boa, quanto seria quanto tempo meio de levantar, né? Há muito tempo que não tem uma dimensão. Quanto tempo faz? Então, então no meio do escuro. Então, o escuro próprio se levantou milhares de vezes se mexendo, muitas vezes ele está aqui presente, e nesse meio termo, no meio disso, surge o Nyanderu, que é o nosso pai criador, né? Então, de muito tempo, o Nyanderu criador também começou a desenvolver sua habilidade. Isso levou muito tempo. Todas as coisas se tornou muito tempo. Tem muita data quando começou. A gente não tem uma data certa quando o Nyanderu, o Pai Celestial, faz seu aniversário. A gente não sabe, né? Quanto tempo ele faz, né? Então, a gente não caminha pela data. E também por isso que existe Araimã, Arapião, porque Araimã é o inverno, que vem o tempo velho. Aí depois Arapião, que é o tempo novo, onde você pode plantar, sair à caça, não sair à caça, desculpa. No tempo novo a gente não caça, a gente colhe as coisas, porque as frutas estão dando própria natureza. No verão ele dá as frutas, o que você planta dá, então é o tempo fértil. E o Araimã, que é o tempo velho, é quando você, para se recolher, ficar em quarentena, não ficar, você tem que recolher tudo, as plantas e as frutas para você guardar. E onde o tempo de caça, você pode sair caçar, porque os animais não estão tendo filhote. Então é um tempo de caça. Então existe esse tempo certo para poder fazer as coisas. Então levar esse entendimento. Então por isso que existem dois tempos para nós. E há milhares e milhares no meio do escuro, é porque a gente não tem a data certa quando o escuro nasceu, ou veio. Então veio muito tempo. Então a gente não tem a dimensão. É isso. Alguém quer fazer mais uma pergunta?
senão a gente encerra a mesa agora da manhã, agradecendo a presença de todo mundo e lembrando que a mesa da tarde começa às 2h. É isso. Então é isso. Obrigada, pessoal. Ah, e amanhã também a gente tem mais 2 mesas, uma de manhã e uma à tarde, novamente começando às 9h30. É isso. Obrigada.